Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Meus irmãos que puderem sentar aqui em frente, não precisa ficar. Sim, claro. Vamos começar, né? Estaremos iniciando uma nova disciplina na noite de hoje, na lição sobre a família cristã, padrão bíblico para o lar. Para tanto, vamos começar com uma oração. Pode orar, Davi. Senhor, no nome do Pai, te Pai querido, agradecemos por nós te mais essa louvamos, oportunidade de somos estar aqui, agradecidos, Senhor. Muito obrigado Deus, por nos trazer em pelo paz. privilégio a qual Pedimos nos que dá o Senhor abra o nosso noite deste entendimento dia. para aprender as Estamos tuas aqui palavras, para Pai, em nome juntos do aprendermos Senhor de Jesus. Ti, ó Pai. Capacita o teu servo, Pai, em nome de Jesus, para que ele possa nos ensinar. Traz em paz os que estão a caminho, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus amados, estamos iniciando aqui essa aula presencial, também um acompanhamento da videoaula, né? Família Cristã, padrão bíblico para o lar. Manual de estudos por Mary Rover e alguns subsídios aqui teológicos que estarão comentando, né? Entre eles Marta Dorete de Andrade, Vânia Ramos, Ana de Andrade e Guna Berg. São os comentaristas do subsídio dessa disciplina. Uma matéria importante também que vai falar sobre a família cristã e o padrão, né? Porque já visto que nós sabemos que hoje existem muitos modelos de família, né? Mas dentro da palavra de Deus nós encontramos um padrão bíblico deixado por Deus, e é sobre isso que nós estaremos estudando. Bem, essa lição lá tem alguns tópicos, né? Se olharmos aí no subsídio, irmãos puderem abrir para nós só darmos uma rápida no sumário, na verdade, a programação de formação, curso por extensão e pós-formação, e na introdução, temos a introdução da matéria, depois a lição 1, vai falar sobre o que é o casamento, lição 2, o início do lar, lição 3, desenvolvendo o lar, lição 4, padrão divino para o esposo, lição 5, padrão divino para a esposa, lição 6, o padrão divino para os pais, lição 7, padrão divino para os filhos, lição 8, a disciplina no lar, lição 9, protegendo o lar, e lição 10, o culto doméstico. Nós temos 10 lições e o objetivo, irmãos, da lição é sobre a família cristã. Temos a família, nós vamos ver uma conceituação sobre o que é família de uma forma ampla, né? Mas nós também veremos, na verdade, num sentido muito mais num padrão cristão, que é o que nós, na verdade, precisamos ter em mente para, assim, conseguirmos dar uma base para não só a nossa família, mas as famílias de dentro da igreja. Bem, como falamos, né? O autor dessa disciplina, o autor é a Mary Rover, e está muito bem explicada a lição. Nós vamos tentar ajudar os irmãos aqui dentro daquilo que entendemos que é, na verdade, mais relevante dentro da lição para nós estarmos aqui passando com os irmãos. Amém? Então veja aqui, vamos falar de família. O que é família? Família é uma comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos pelo laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. Ok? Então acho que aí não tem dificuldade, nós entendemos, mas a família, segundo o padrão bíblico, segundo aquilo que as Escrituras nos mostram, ela é constituída dessa maneira. Ok? Ainda que hoje, estamos em pleno século XXI, existem vários modelos de família, mas aquele que é reconhecido, aquele que é conceituado conforme as Escrituras, é aquele que é constituído por um homem, uma mulher, e os filhos advindo dessa união. Pode acontecer, irmãos, isso deve ser, na verdade, a parte comum de uma família, né? Um jovem, uma moça, um moço se enamoram, noivam, casam, e desse relacionamento vêm os frutos que são os filhos. Mas pode acontecer também um casamento de pessoas que acabam chegando e lá, um momento anterior a se converterem, tiveram algum filho, depois vieram se unir e logo
o cônjuge que aceita o filho oriundo de um relacionamento tem que ter esta criança como um filho também. Mas o comum é que haja o relacionamento entre um homem e uma mulher, e desse relacionamento venha os filhos que venham a nascer dessa união, ok? É uma instituição divina, a família, criada por Deus, permanente e que não pode mudar. Então, não é uma instituição humana, ela não nasce por um sentimento humano. Nós vamos ver um pouco mais para frente isso, que nós estamos dando uma definição do que é família, mas ela é uma instituição divina, significa que foi criada por Deus, é permanente, ou seja, ela deve permanecer e não pode mudar. Então, esse é o modelo que nós temos, cristão judaico, judaico-cristão, porque o cristianismo ele surge do judaísmo. Então, esse é o modelo que a gente tem segundo as Escrituras. Amém? Na Bíblia, a família é retratada como o pilar fundamental da sociedade, um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração em geração. Então veja, nós vamos ver no último texto da segunda lição, nós vamos ver um pouco sobre isso, mas é importante nós entendermos que segundo as Escrituras, ou na Bíblia, a família é retratada como um pilar fundamental da sociedade. Como é constituída uma família? Um homem, uma mulher e os filhos que advêm dela. Como é que é constituída a sociedade? Ela é constituída de famílias. E aí podem ser cristãos, cristãs ou não. Mas é importante que, para nós cristãos, a família ela é sagrada. E é onde os valores são transmitidos de geração em geração. Nós precisamos ensinar aqueles que vêm após nós, ou os pais têm que ter a intenção de ensinar para os filhos princípios e valores. Não é preço, quanto custa, e sim valor. Nós vivemos hoje diante de uma sociedade moderna, e dentro dessa sociedade o que tem valor são coisas e não pessoas. E uma família fundamental na sociedade, ela é quando ela ensina princípios e valores de geração em geração, de pai para filho. E isso não importa se é pobre, se é rico, não importa se é branco, vermelho, amarelo, negro, não importa se mora num palácio ou se mora num casebre, princípios e valores se ensinam dentro da família, e uma família bem instruída, ela vai ser muito útil à sociedade. Em contrapartida, uma família também mal instruída, mal formada, ela trará também para a sociedade um prejuízo muito grande. Amém, irmãos? Vamos lá. O esboço da lição. Então a lição tem alguns textos. Primeiro vai falar sobre uma união sagrada, que vai falar sobre o casamento, Depois, antes de se casar, que é o período pré-matrimônio. Depois a lição, o texto 3, a importância da escolha certa. Veja que isso é muito importante, irmãos. O noivado e casamento, qual é o significado dele? O cônjuge, os cônjuges com um propósito, e o casamento deve ser permanente. Então, esses 6 tópicos aí, os 6 textos, eles são muito importantes para a vida da igreja. Por que nós vemos hoje, dentro da igreja, ou infelizmente, na igreja a qual nós pertencemos? Quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, mas estou falando da igreja como universal, o corpo de Cristo no mundo. Nós vemos tantos problemas de relacionamento, porque na sua origem já começa o seu problema. Então não se preocupa em entender o que é o casamento, não se preocupa em se preparar e se abster antes do casamento de uma vida sexual, não se preocupa com a escolha. Quem casa com qualquer um depois também vai ter qualquer tipo de casamento.
não se preocupa com a base do noivado e a preparação para o casamento, não se preocupa com o propósito do casamento. Os cônjuges muitas vezes não estão preparadas, nem sabem por qual motivo estão casando e por fim acaba tendo então, de vez de ter um casamento permanente, ele dissolui com o passar dos dias, dos meses, dos anos, por conta de lá atrás não ter tido um fundamento, uma base para dar suporte para uma continuidade. Amém? Então vamos lá. A lição 1, que nós vamos falar antes de entrar no texto, ela vai falar sobre o que é o casamento. No sentido legal, pode ser definido como a instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. Nosso irmão Marcos sabe muito bem disso, né? Por que se casa um homem com uma mulher? Para legalizar. E quem dá essa legalidade? As autoridades, no caso os cartórios. Então, se casa, a união, né? O intuito disso é legalizar a união entre um homem e uma mulher. Senão ele estará, na verdade, fora da lei. Poderá ter uma união estável, poderá ser amaziado, mas perante a lei não é constituído, não é reconhecido como um casamento. Ainda que depois de 5 anos, hoje a gente sabe que os cônjuges têm direito iguais, como fosse casados pelo papel, mas perante a lei não é casado. Logo, perante a igreja também não. Então, legalmente falando, no sentido legal, o casamento ele serve para legalizar a união, ou ele tem por objetivo a legalização da união entre um homem e uma mulher. Veja que nós estamos sendo bem claros, entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Isso é muito importante para a nossa definição. Okay? Pastor, pois não. Até para emprego, né? Sim. Se você se diz casado, eles pedem a certidão de casamento. Sim. Senão... É por isso que a forma de legalizar na verdade, buscando uma instituição, no caso, um cartório, e ali oficializando e se tornando-se, então, legalmente casados. Nem? No sentido bíblico-teológico, o casamento nas Escrituras é sempre tido em elevadíssima honra. Hebreus 13:4, a partir diz venerar entre todos o matrimônio. Então, dentro da Bíblia, irmãos, o casamento ele é algo muito importante, de muito valor. Por isso nós vamos ver Deus protestando contra o divórcio. Deus ele protesta, porque o casamento, por ter sido instituído por ele, não é para casar e descasar. Existe acidente? Sim. Nós não compramos um carro e dirigimos para cometer um acidente. Mas de repente, no meio do caminho, uma peça do veículo se desfaz, se desgarra, estraga, arrebenta e causa um acidente, às vezes um acidente até fatal, trazendo mortes, não é? Então o casamento não é para ter a dissolução dele, pode acontecer através de um acidente, e esse acidente muitas vezes pode ser até fatal, bem, mas biblicamente falando, ele é considerado, tido como a mais elevada honra, venerado entre todos o matrimônio. Amém? Vamos lá. Pastor, pois não. Uma vez uma pessoa falou para mim que ela tinha se separado, né? E aí ela falou assim, biblicamente, o que Deus uniu não separa o homem. E ela se separou porque não foi Deus que tinha unido. Então ela estava tranquila em relação a isso. Então, mas veja, Thalita, por isso nós estamos falando a importância da preparação para o casamento. Quando há uma instrução, uma preparação, uma orientação, essa pessoa ela não tem como dizer que Deus não o fez. Nós vamos chegar mais para frente e vamos mostrar o casamento correto, segundo as Escrituras, né? Mas é muito fácil eu chegar aqui e querer fazer isso. Na verdade, quando da decisão, só há um meio, um motivo ou uma forma, que, biblicamente falando, que a pessoa pode dizer isso. Se ela se casou lá quando não era conhecedora das Escrituras, estava na ignorância, então ela vai se encaixar dentro daquele texto de Atos 17:30, que Deus não tem enquanto tem da nossa ignorância. Mas fora, casamento arranjado. Casamento arranjado,
Mas quando acontece da pessoa ser, vamos falar aqui do cristão, e ele faz isso, ele está tomando uma decisão consciente, até porque nós ensinamos isso. O casamento, ele é para toda a vida. Nós vamos explicar isso no decorrer da aula, tá bom? Continuando. Então, o primeiro texto vai falar sobre uma união sagrada. Então, vamos falar sobre o casamento. O casamento é o quê? Uma união sagrada. O casamento é uma instituição divina, tem a sua origem em Deus. Nós lemos isso na lição, né? Gênesis 2, 18 ao 25. Depois que Deus criou todas as coisas, ele viu que Adão estava só. E Deus disse, não, é bom que o homem esteja só. Não foi que Deus foi pego de surpresa, já estava no projeto de Deus, ele dá a Adão uma companheira. Mas ele vendo agora Adão só, e não achando para ele uma adjuntora, então Deus disse, vou lhe dar uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira. E nós vemos o texto, ele dá nomes animais, e de repente Deus dá um sono profundo a Adão, e aí ali, quando ele acorda daquele sono profundo, até parece, né, um pouco de uma cirurgia realmente. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu tomei uma anestesia, eu apaguei. Quando eu acordei, já estava pronta a cirurgia, já estava todo costurado e tudo no lugar, e eu já retornei. Não vi nada que aconteceu, nem lembro, nem sei o que aconteceu, né? Eu acredito que com Adão foi esse sono, que é como uma anestesia. Deus foi e se rasgou a sua costela, tirou uma, e da sua costela ele fez para ele a sua esposa. Quando ele acorda, ele sai ali da sedação, do sono que ele estava, ele acorda diante já do milagre pronto. E aí ele diz, essa é osso dos meus ossos, essa é varoa, porque do varão foi tomada. E aí no verso 24, ele ali diz, Moisés, né, inspirado, que Adão disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então logo nós vemos que foi Deus que, desde antes o homem viu, já tinha elaborado já esse projeto, a família, o casamento. Então o casamento, ele é o quê? Uma instituição divina, não existia cartório, não tinha ninguém. Deus uniu o homem para com a mulher. E até mesmo quando a gente olha o texto de Mateus 19, quando Jesus é indagado sobre o divórcio, e ele diz assim, no princípio não foi assim, Deus uniu, né? Então foi Deus quem fez o primeiro casamento, e por isso ele é uma instituição divina, por isso ele é sagrado. Deve ser o quê? Monogâmico, Gênesis 2, 24, deixará o varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á, ou unir-se-á, no singular. Na língua portuguesa, é o artigo definido, a sua mulher. Então, no sentido, o casamento ele tem que ser monogâmico, ele tem que ser indissolúvel, ele é indissolúvel, né? Mateus 19, 4 ao 6, Jesus depois ali no verso 6 diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E por fim, ele é heterossexual, né? Então nós vamos ver já cada uma dessas. Nós encontramos isso em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27 ele diz, macho e fêmea os fez. Então a união, ela é heterossexual, pessoas que se relacionam, mas que são de sexo oposto. Depois da salvação, é a maior bênção neste plano na qual vivemos. Qual é a primeira bênção e a maior delas? A salvação. Com a salvação nós recebemos libertação, justificação, regeneração, santificação, batismo com o Espírito Santo, tudo vem no pacote da salvação, né? Agora, o casamento, no plano no qual nós estamos aqui, depois da salvação, é a maior bênção, porque é onde as pessoas, homem e mulher, eles se completam e recebem a maior bênção, que é a família. Amém? Então, por isso, nós valorizamos também, para nós ele é sagrado, porque é a maior bênção neste plano a qual vivemos. E por isso nós vemos a importância de tomar o cuidado com as decisões que tomamos sobre o casamento.
Amém? O que é monogamia? Então, a definição de monogamia vem de dois vocábulos gregos, monos, que é único, e gamos, que é casamento, significando um único homem para uma única mulher. Nós vamos ver que na Bíblia, daqui a pouco a gente vai ver que tem bigamia, poligamia. Então Deus ele tem reservado. Mas pastor, como é que Deus permitiu que, por exemplo, Abraão tivesse duas mulheres ao mesmo tempo, Sara e Agar? Como é que Deus permitiu que Jacó tivesse duas mulheres, que eram Leia e Raquel, e as concubinas? Como é que Deus, isso passa pela, vamos colocar, pela paciência de Deus, mas não foi assim que Deus quis para nós. O modelo que nós temos na Bíblia é a monogamia. Veja, a monogamia é o modelo da união, de união arquitetado por Deus desde o princípio para o casamento e a formação da família. Então, é um homem para uma mulher que dessa união constituirão os filhos e aí passa a ter uma família. Eu pertenci à família do meu pai enquanto solteiro. Eu me casei, eu constituí a minha família. O dia que a Júlia casar, ela constitui a família dela. Nós somos parentes, quando estamos nessa condição. Hoje eu sou parente do pastor Manuel. Ele é meu irmão, mas ele tem a família dele, o lar dele, a formação dele. Eu tenho a minha, o Carlos tem a dele, o Paulo tem a dele. Somos famílias independentes que moramos em lares diferentes, não só em casa, mas que constituímos assim as nossas famílias. Amém? Então, monogamia é o modelo de união. Então, qual que é o modelo? É um homem para uma única mulher. Quando nós olhamos em 1 Coríntios 7, Paulo ele vai falar sobre o casamento, verso 2, ele diz: por causa da prostituição, cada homem possua a sua, também no singular, própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. Então não existe, irmãos, biblicamente falando, uma pessoa que possa ter um homem e duas mulheres, ou uma mulher, dois maridos. Na sociedade a qual nós vivemos hoje, permissiva, na sociedade em que existe hoje o relativismo, nós encontramos isso, encontramos com a maior normalidade, mas é uma aberração perante os costumes tradicionais e principalmente as escrituras. Amém? Então primeiro vimos a monogamia, depois heterossexual, o casamento, manifestação de paixão sexual por pessoas do sexo oposto, macho e fêmea. Criou Deus macho e fêmea. Deus criou o homem, um ser masculino, Gênesis 1:26, e formou e disse: Deus, façamos o homem, sexo masculino, e também fez a mulher, o ser feminino. Macho é o homem, fêmea a mulher. Em outras palavras, Deus não uniu dois machos ou duas fêmeas. É difícil hoje, quando nós temos que, num casamento, orientar. Os conselhos têm que ser práticos, utilizar a Bíblia para instruir, e é uma maneira de, enquanto nós estamos celebrando a bênção do casamento, instruir aos que querem se casar, que deve ser este o modelo, e os que estão fora do modelo precisam adentrar, porque senão não terão a bênção de Deus. Pode até prosperar aparentemente, mas não tem a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é conforme as suas escrituras. O homossexualismo, quer masculino, quer feminino, são condenados pelas santas escrituras. Levíticos 18:22, com homem não te deitarás como sendo mulher. E Romanos 1:26 também, falando ali, quando já no Novo Testamento, sobre o uso, já lá 2000 anos atrás, na época do Império Romano, Paulo protestando contra o que estava acontecendo entre o homossexualismo ali, masculino e feminino, o homem deixando a mulher e a mulher o homem, e se inflamando nas mesmas paixões, homem com homem, mulher com mulher, pelo que Deus os entregou. Então veja que é condenado. Se olharmos 1 Coríntios capítulo 6, verso 10,
vamos ver lá que esses pecados de homossexualismo estão no mesmo nível do adultério, do homicídio, estão no mesmo nível e não entrarão no reino de Deus. Então, por isso, condenado pelas Escrituras. Também o casamento, ele é indissolúvel, o casamento é vitalício, é para toda a vida. Então, só existe, nós já vimos a lição passada, e é bom nós falarmos quais são os 3 meios pela qual pode se diluir um casamento. Quando um casamento pode se encerrar? Primeiro deles, qual que é? Pela morte. Então veja que Jesus disse que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí nós vamos encontrar que ele está ligado à mulher, enquanto Paulo diz isso em Romanos 7, que enquanto o homem está vivo, a mulher está ligada a ele, morrendo ele está livre para se casar, contanto que seja no Senhor. Então a morte. Segundo, através da infidelidade conjugal. Então a parte ofendida, se não quiser perdoar e continuar o relacionamento, ela tem a condição de constituir um novo matrimônio, a parte ofendida, não a que cometeu. A que cometeu já está em adultério. E se ela não abandonar, ela certamente perecerá na eternidade. E o terceiro é quando se casa um cristão que vem, aí no caso, como a pergunta que a Thalita fez, vem lá do mundo o casal, um homem casado com a mulher, só que ou o homem, um dos cônjuges, se converte. O que não se converteu não quer a conversão do que se converteu e decide ir embora. A Bíblia diz que o crente não deve sair, mas se o descrente fizer isso, Paulo diz que deixe ir, porque nós não fomos chamados para a escravidão. E ele dizia outra sorte: quem te dirá que você conseguirá libertar? Então são os 3 meios, mas o correto, irmãos, é que o casamento cristão deve levar até a morte, ou ele é indissolúvel. Não existe, irmão, pode dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Nós aprendemos aqui na escola dominical, domingo retrasado, sobre as 2 portas, a larga e a estreita, a larga que conduz à perdição, mas aqui, porque apertado e estreito é o caminho, poucos são os que encontram. Continua, irmãos, o caminho. Como diz, a porta não passou pela reforma, ela continua estreita. Amém? Então, para nós, irmãos, não existe possibilidade, salve por esses 3 pontos que falamos segundo as Escrituras. Pois não, pastor? Por exemplo, a pessoa casou e aí o homem ou a mulher se embaraça e quer separar e casa com outro. Essa pessoa que ficou sozinha, ela tem direito de se casar. Sim. E aí esse que quis ter outra pessoa está em pecado. Sim. Aí ele tem filho com essa pessoa e a mulher tem filho com outro que ela vai casar. Ele se arrepende, esse que fez a separação. E aí, como que fica? Se ela casou com outro, Manuel, ele vai ficar só. Por toda a vida ele vai ficar só. É o preço do pecado que ele cometeu. Deus perdoa, como nós aprendemos sempre pela doutrina da armatiologia. Não há pecado, salve o pecado contra o Espírito Santo, que Deus não perdoe. Mas melhor é não pecar. É melhor não cometer esse deslize, porque a consequência vem. Então a pessoa foi lá, errou, ela se arrependeu, maravilha, ela está salva. Mas ela não tem direito de contrair o casamento, porque se ela contrair, ela vai estar em adultério. Então veja, ela nem voltar para a esposa dele, ele não pode mais, porque ela, no direito que lhe cabia, ela buscou um outro relacionamento. Agora ele não tem mais como, ele continua sendo o pai dos filhos que está com aquela mulher, mas ele não pode mais se relacionar. Ele não pode separar do outro que ela está? Aí só se for algo, não sei, Manuel, aí é uma questão, eu acredito que não, porque aí quem vai ter adultério é ela, porque ela casou corretamente, ela se casou 2ª vez corretamente. Se ela fizer isso, veja que em Levítico fala o seguinte, Manuel, que o homem que desse a carta de desquite, ele não podia mais, mesmo que ela quisesse, não podia botar mais, porque ele estaria pecando em adultério. Ok? Vamos lá. Então vamos lá, segundo ponto. Então primeiro nós definimos o que é o casamento. Segundo, antes de casar, então já que eu sei que é o casamento, é uma instituição divina, é uma bênção que nós temos depois da salvação,
que ele deve ser monogâmico, ele deve ser heterossexual, ele deve ser indissolúvel, logo tem um momento antes, né, que é o pré-matrimônio. Então veja, sendo um ser moral, quem? Deus, Deus é um ser moral, ele estabeleceu padrões de comportamento pré-matrimonial, certo? Deus, ele é um ser moral. No que nós nos assemelhamos com Deus? Na moral. Quando Deus fez o homem em estado perfeito. Nisso, o homem se assemelhava a Deus. Com a queda, o homem se tornou o quê? Regenerado. O que torna ele novamente parecido com Deus? A regeneração através da salvação por obra do Espírito Santo, né? E só que eu só vou ter esse entendimento quando eu tenho uma vida com Deus. Então, agora eu sou crente em Cristo, como eu me casei dentro da igreja. Como é que deve ser o meu relacionamento? Deus é um ser moral. Então, eu estou namorando, vou noivar, vou casar, já vou casar. O que a Bíblia nos ensina, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, veja, quando da formação do ser humano, Deus dotou de tudo, inclusive do sexo. Nós não estamos falando do órgão, nós estamos falando do prazer. O sexo é algo que Deus deu ao homem, o homem no sentido da raça humana, homem e mulher, é o prazer. Então, isso não foi, o sexo não é pecado, não foi depois que o homem comeu o fruto, que aí então ele aprendeu que fazer o sexo e aí pecou, não. O que Deus disse? Gênesis 1:28, crescei, multiplicai, povoai a terra. De que maneira ocorreu isso? Através do sexo, não é? Então, o sexo é algo que Deus dotou a todos nós. Só que existe um momento que parece com Adão. Veja, olha que interessante, Adão estava dormindo. Enquanto ele dormia, Eva já não estava do lado dele, mas ele sentia alguma coisa por ela? Não. Isso fala desse momento da nossa infância, do momento da nossa inocência, em que nós nascemos dotado com o sexo, já temos esse instinto em nós, mas em determinado momento da nossa vida isso vai despertar naturalmente. Se eu despertar antes, é um prejuízo para mim. Veja que hoje é diferente da nossa época. Na nossa época nós queríamos jogar bolinha de gude, 15, 16 anos, empinar pipa, jogar bola. Já a molecada com 16 anos já quer fazer filho. Está dando um passo à frente, despertando o sono antes. Isso é um grande erro. Isso é um perigo. Então veja, Deus nos dotou em determinado momento da vida, na transição da infância para a adolescência, esses sentimentos se aflorarão. O que não é pecado é até natural. É natural que o menino, 15, 16 anos, a menina um pouquinho antes, a menina se torna mocinha dos 12 a 13 anos, onde há uma mudança no corpo, há os estímulos que vão acontecer. É natural que isso aconteça, desde que não se desperte nem busque levar isso, incentivar a prática, não é? Então isso é natural. Uma criança, um adolescente, 16, 17 anos, que não tem nenhum estímulo, alguma coisa não está correta. Isso é natural que se desperte nele ou nela, crente ou incrédulo. Isso é natural. Lógico que o incrédulo ele vai despertar antes, porque ele vai ter acesso a um monte de porcaria que o filho do cristão não deve ter. Amém? Então vamos lá. Mas o verdadeiro cristão deve abster-se da prática do sexo fora do casamento, evitando assim qualquer peso de culpa, quer na consciência, quer no corpo físico. Então, não obstante isso ser natural, o que é que Paulo disse para Timóteo? Foge dos desejos da mocidade, não é? Se eu fugir, Paulo ele diz assim, no que eu devo pensar? Em algo que traga louvor, algo que traga edificação. Se há algum louvor nisso, diz Paulo, nisso pensais. Então a mente, ela é perigosa, como dizia Martinho Lutero. A ave pode até voar, ela só não pode aninhar a nossa cabeça. O pensamento pode até vir, mas eu tenho que enxotá-lo. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Quando eu me converti, eu vim do samba, do pagode, de escola de samba. Então quais as músicas que eu cantava?
fundo de quintal, Miguel Neto, Zeca Pagodinho. Então estava na mente, como hoje tem os hinos tudo na mente, de vez em quando estou andando, estou subiando um hino. E de vez em quando eu percebi, eu estava subiando um fundo de quintal, aí eu já, o sangue de Jesus tem poder, enxotava. Sai da minha mente isso, eu vou cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Da mesma maneira, esses pensamentos, sentimentos, eles virão, mas eu devo evitá-lo. Hoje eu estou com 57 anos, mas eu fui jovem da igreja e vim de uma vida da promiscuidade, que já conhecia o pecado, diferente de filhos de crentes que nem sabem o que é pecado e vive buscando conhecer o que não deveria conhecer. Né? Então, veja, devemos evitar por quê? Para que qualquer peso, assim, evitando assim, qualquer peso de culpa, quando há o pecado, vem a acusação. O que aconteceu com Adão, nosso primeiro pai? A Bíblia diz que, ao pecar, a culpa lhe trouxe o quê? Medo. Por que muitos não vêm para a igreja? Né? Justamente porque é daquele pé que fala, não vou lá porque Deus vai estar no jardim e Ele vai me revelar. Né? Essa é a realidade. Então, a culpa na consciência ou no corpo físico, seja também doenças psicossomáticas e pode ser também uma doença sexualmente transmissível. Pode pegar aí uma hepatite C, pode pegar um AIDS, pode pegar uma doença que a mãe vai passar para o cônjuge e vai passar para os filhos e vai acabar com toda a família. Então, primeiro de tudo, não deve ser feito isso por conta do lado moral e santo de Deus, mas também porque isso traz consigo consequência. Então, nada justifica a relação sexual fora do casamento. Quer dizer que quer antes, que é a fornicação, tudo é porneia, a Bíblia chama de porneia, prostituição, ou quer dizer depois de casado, extraconjugal, que é o adultério. Nada justifica. Não, mas é porque minha mulher não eu procurava, meu marido não dava bola para mim. Não justifica. Não, mas é porque nós vamos nos casar, jovem, não justifica. Vai trazer problema de consciência, peso de culpa ou até mesmo doença. Seja as psicossomáticas, vai viver com culpa na mente e aquilo pode trazer um complexo. Toda hora que se tocar no assunto vem aquela, tá na consciência. Lembra que a gente falou do irmão João, né? O irmão João pegou a corda emprestada do irmão e não devolveu, pegou a corda e foi lá, pôs em cima do guarda-roupa. Aí o irmão está lá passando e o irmão João, depois de meses, está sentado na varanda, na cadeira de balanço, dormindo. Aí o irmão, que era dono da corda, passou lá e falou para o irmão João, brincando, acorda, irmão João. E ele dormindo, mas a consciência dele, aí ele está em cima do guarda-roupa. Não, o irmão estava só falando para ele acordar, mas na consciência dele ele sabia que a corda estava lá e não era dele. É assim o pecado. Quando ele está na consciência, ora, está no culto e vem a cobrança. Então, a melhor coisa é o quê? Evitar o pecado. Pastor, pois não. qualquer situação que aconteça, qualquer palavra Sim. ministrada em culto, o pastor Jurandir sempre ele fala essa questão, que uma vez que a pessoa caiu em tentação e cedeu ao pecado, é uma marca que ela vai passar pela vida toda. E tipo, as consequências vêm. Sim. Às vezes é um julgamento, às vezes é uma própria criança, algo, Sim. uma sequela, porque foi uma gravidez não planejada, Sim. a pessoa não fez o preparatório, Sim. não fez os exames, aí tem ele ou ela tem Algum problema e vai ter que aguentar. E acaba passando para a criança. Sim. Tudo é melhor, como nós falamos, tem perdão? Tem, mas é melhor não pecar. Amém? Continuando, veja isso aí, o irmão falou de algumas coisas, veja, a relação sexual pré-nupcial conduz ao quê? Ao grave pecado diante de Deus, chamado fornicação. Vamos pegar um minuto aqui para olhar. Ao grave pecado diante de Deus, chamado fornicação. 1 Coríntios 6, 13 e 20, Provérbios 20, 21. Vamos ler Provérbios 20, 21. 6, 20, irmão.
6, 13 ao 20, eu acabei apertando 6, 13 ao 20 de 1 Coríntios, é o texto em que Paulo vai mostrar ali todos que ficarão de fora, né? E Provérbios 20 e 21, e achar a ler para nós. Vamos ver, depende da versão, né? Mas pode ler para nós. A herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no fim. Então veja, a herança adquirida às pressas. Que herança? É o casamento. Qual que é o maior bem, qual a maior garantia da moça? É a sua integridade física. Então é a herança que não é para ele tomar posse agora. Como é que nós recebemos a herança? Depois que o herdeiro morre, o dono morre, aí o herdeiro toma posse. Então tem um tempo para tomar posse da herança. Então, capítulo 20, versículo 21, entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, seu fim não será bendito. É uma outra versão, a versão do Davi é diferente. Mas então veja que não pode se precipitar, porque aí vai trazer um problema e vai macular a herança recebida, que é a bênção do casamento. O que vai trazer? Conduz o que mais? A um sentimento de culpa que intervém no crescimento espiritual do crente. Primeiro, vai intervir, não vai crescer, vai estar sempre colocando ele não consegue dar um passo, ele vai estar sempre sentindo culpado. Eu não sou digno, não é? Nós já nos sentimos indignos, agora imagina com uma culpa nas costas. Segundo, conduz ao quê? Culpa do quê? Produz um sentimento de derrota espiritual, principalmente entre os jovens, não consegue ter uma vida de vitória. Terceiro, pode trazer diversas doenças físicas e espirituais. O que mais que ele conduz? A um casamento apressado, como o irmão disse, ou coagido, e muitas vezes seu verdadeiro amor se precipitou, acabou acontecendo aí aonde eu sou contrário. O segundo erro muitas vezes é pior do que o primeiro, houve um erro, não deveria ter acontecido. Aí vamos aqui então passar um pano quente em cima, aí o camarada, eu sou homem, eu fiz, eu sou homem, e daqui a pouco passa um tempo e está jogando para fora aquela pessoa. Então era melhor ele ser homem e dizer, eu não gosto dela, eu não amo, infelizmente eu errei, vou pagar o preço. Então às vezes o que acaba acontecendo quando existe uma relação pré-nupcial, acaba-se, como diz ali, um casamento apressado ou coagido, e muitas vezes sem o verdadeiro amor. Houve um ato sexual, uma lascívia, houve um desejo que foi aflorado e aconteceu o pecado, e que o segundo remédio foi pior do que o primeiro. O veneno, o segundo, foi pior do que o primeiro veneno. Amém? Então vamos lá, o que mais que ele conduz? Ao eventual nascimento de uma criança antes do tempo. Pode ser antes do casamento ou logo após. Agora veja, o que é o casamento? Nós vamos ver. Já é o ajuste de duas pessoas de intelecto diferente, de vida diferente, psique diferente, que vai se unir para se ajustar. Junto agora com uma criança que surge no meio do caminho, vai trazer mais problema. Veja que o casamento entre duas pessoas agirem, geralmente na igreja somos pessoas classe baixa, muito poucos são da classe alta, mal tem condição de se casar. Aí imagine casar e você já tem que ter uma criança, o custo que tem disso. Então, o eventual nascimento de uma criança do tempo, o escândalo de muitas pessoas, principalmente dos novos convertidos descrentes, a família, está vendo lá da família do pastor Ricardo lá. Aí diz que é crente, nós que somos católicos aqui, escândalo, não é? E entre os novos convertidos, que o camarada olha e fala, mas eu pensei que todo mundo aqui fosse crente, estava todo mundo indo para o céu, estou melhor do que esses crentes daqui. E o escândalo pode acontecer o quê? Matar alguém. O que pode trazer? Uma tristeza profunda dos pais, é uma desonra. O pai vai se sentir desonrado. Minha filha foi desflorada. Olha o que aconteceu com Jacó. Ele entra num estado de depressão, porque acontece aquilo com Débora, os irmãos vão vingar a Débora, causam problemas com os siquemitas, e aí ele entra numa tristeza, então que Deus teve que intervir, tirar ele de lá e falar, volta para Betel. Né? Então veja, uma tristeza profunda dos pais, a perda de autoridade sobre seus filhos no futuro, ou seja,
casal não tem autoridade, como que vai exortar uma coisa que ele não fez? E por fim, impedimento em muitos casamentos. O camarada vai, tenta, na hora que ele consegue, não vou casar, essa mulher é muito fácil. Amanhã ela vai me trair. E aí fica na igreja desflorada, marcada, maculada. Por isso tem que se ensinar. Então, cuidado, o texto 2 aqui, ele vai falar o cuidado antes do casamento ou a preparação pré-matrimonial. Amém, irmãos? Ok? Terceiro texto diz a importância da escolha certa, né? Quanto tempo tem aí? 45. 45. Tá. A escolha de um esposo ou de uma esposa é de extrema importância, por isso não deve ser feita às pressas. Essa escolha pode determinar a diferença entre a santidade e depravação eternas, entre o céu e o inferno. A precipitação, principalmente das mulheres, eu vejo que na igreja nós temos mais mulher do que homem. A proporção no mundo é isso. Nós estudamos aqui sobre a ética cristã, e lembra que nós falamos aqui que existe muito mais possibilidade de nascer meninas do que meninos. Então nós temos na própria ciência, na própria quantidade humana, segundo as estatísticas, 10 mulheres em proporção para cada um homem. Então o que acaba acontecendo? Às vezes a menina encontra um rapaz e desesperadamente quer se casar, e aí acaba tomando uma decisão, uma escolha que pode trazer, como está ali, determinar a diferença entre santidade e depravação eterna, ou entre o céu e o inferno. Quem sabe? Só Deus. Vamos ver? Vamos lá. Essa escolha deve ser na direção de Deus. Vamos ler aí? Os irmãos ler para nos ajudar, que estou com a voz abençoada. Gênesis 24, 12. Fala ali do texto em que Eliezer foi buscar ali a esposa para o filho do seu senhor, para Isaac. E olha o que diz o verso 12, diz aí. Então o servo orou: ó Deus, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Veja, então ele está orando, pedindo a Deus. No texto da Bíblia do Davi diz, e disse o Senhor Deus, e disse, ó Senhor Deus, meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Ou seja, um bom encontro. Quem que pode dar a direção? Deus. Deus é que vai dar a direção. E vamos voltar aqui, tirando quem já veio casado do mundo para a igreja, é diferente, mas quem está dentro da igreja, ele precisa buscar a direção para essa escolha. A escolha deve ser uma direção de Deus. Veja, letra A, por quê? Porque o homem só vê o quê? A aparência. O pastor Valdir dizia assim, nunca cases pela aparência, porque hoje é jovem, amanhã envelhece, há uma mutação no corpo. Nunca cases pelo dinheiro, porque hoje tem dinheiro e amanhã não tem. Acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou a beleza, acabou o amor. Nunca cases, porque todos casam, porque todos casam, também todos descasam. Então existe um motivo real. Então por que não? Porque o homem só vê a aparência. O texto de 1 Samuel 16, 6 e 7, para nos ilustrarmos, né? Samuel já pegou e disse, estou aqui diante do primogênito, é esse mesmo, e quando ele for ungir, não faças tal, Samuel, porque você olha como para a aparência, mas eu, Senhor, conheço o coração. Então, por que nós precisamos deixar Deus escolher? Porque nós olhamos para a aparência. E a aparência não mostra quem de fato é a pessoa. Pois não, Davi? Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Nessa questão de casamento, é Deus que escolhe mesmo a pessoa, tipo, leva a pessoa até você? Ou é você que deve... porque eu já vi pessoas falando que isso é uma responsabilidade nossa. Então, tipo, é você que escolhe, então, nós vamos responder porém aí, com os padrões bíblicos. Então, vamos lá. Então, primeira pergunta, primeira resposta, se eu escolher, eu posso escolher errado, porque eu vou olhar para a aparência. Segundo, por que Deus, olha lá, Deus une pessoas certas.
19:6 de Mateus, que está escrito aí, leia para nós aí. 19:6 de Mateus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Quem ajuntou? Deus. Então o que nós acreditamos, Davi? Mas buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas, você não acrescentar. A afinidade, ela vai acontecer, Deus vai colocar no caminho. Isaac sabia quem era Rebeca? Rebeca sabia quem era? Mas como é que foi a oração de Eliezer? Senhor, me dá um bom encontro para que eu prepare a esposa do filho do meu senhor Abraão. E quando ele acaba de orar, o que aconteceu? Ele fez um voto antes, a dizer que a jovem que vier me servir, ela seja virgem e tal, e ela venha me sirva a mim e aos meus camelos. Ele acaba de orar. Quem que ele encontra na fonte? Uma jovem formosa, ao parecer à vista, não era linda? Foi Deus que preparou. E aí quando ele vai ao encontro, ela fala assim, eu vou tirar água para o senhor, tome água, dá água para o sinal. Então precisa se entender que não é mistificar. Eu preciso, mas Deus vai colocar no meu caminho quando eu estou orando, estou pedindo direção dele, eu estou temendo a ele, eu vou aguardar e vai acontecer. Então é assim que nós entendemos. Ele sempre dá o melhor para nós. A questão dos pais está orientando também, eu entendo que é fundamental. Por quê? Às vezes tem aquela paquera. E os pais não falam, não, está na idade, deixa eles paquerarem. Só que eu entendo que os pais têm que orientar. Tem uma responsabilidade, lógico, e sempre terá. Mas essa, quando, por exemplo, vamos falar de pessoas já mais maduras, que é o caso do Davi, que já é um jovem, o caso dos meninos da igreja que são quando você fala de um pré-adolescente se tornando jovem, ele não tem maturação. Mas quando você já fala de pessoas que estão, eu creio que essa é a pergunta do Davi, de pessoas que já têm uma vida com Deus, que sabem o que quer. Então qual que é a minha posição? Vamos chegar a ver uma moça, chama na paz do Senhor, né? Como antigamente o Simão falava, vou chamar a irmã na paz do Senhor, né? Não, vai acontecer naturalmente, a afinidade. Deus não vai dar algo para mim que eu não queira, Ele vai dar algo para mim. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e É agradável. agradável, ela tem que ser agradável. Porque hoje tem muitas igrejas que não estão preparando. Sim. Vamos falar assim, as lideranças não estão dando a devida atenção, Sim. principalmente para essa questão entre adolescentes e jovens. Está faltando em nosso meio, irmão Alex, palestras, seminários, sobre alguns assuntos, e entre eles, esse namoro, noivado, casamento, sexo. Ele é muito importante para a formação, envolvendo toda a igreja, tirando crianças que não vão entender, mas adolescentes, jovens, casais, pais, obreiros, para uma compreensão desse assunto tão importante, porque a má escolha vai trazer um prejuízo. Ô, pastor, e também é interessante nessa questão dos pais, é a obrigação instruir. Sim. Mas agora escolher, igual antigamente, Não, se escolher, diferente. esse moço não é para você. Eu estou falando de experiência própria. Minha esposa é mais nova que eu e houve essa questão. Eu estou sentindo de Deus que não é para você. 23 anos casado, entendeu? Graças a Deus a gente dá muito bem e a mãe, não é de Deus, não é de Deus. E nós estávamos fazendo o que o senhor falou, em oração, buscando a Deus. E Deus fez todas as coisas, nos uniu naturalmente, foi uma coisa natural. Deus ele trabalha nesse lado, né? Vamos lá. Ele sempre dá o melhor para nós. Provérbios 19:14. Quem achou, leia para nós. 19:14 de Provérbios. Vamos lá para nós pularmos, senão o tempo vai mandar, vai acabar não vamos conseguir concluir. 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Amém? Então, Deus, ele prepara, se nós soubermos esperar. Eu fiquei 8 anos dentro da igreja, até que Deus me concedeu. Vim do mundo, tinha várias moças, e nenhuma era desqualificada.
mas Deus tinha a pessoa certa para mim. Se eu me casasse com uma pessoa que não tivesse na direção de Deus, como ficaria a minha chamada, o meu ministério, a minha vida? Não é só a beleza, é também o que Deus tem lá para frente, não é? Tomando cuidado com profetada, tomando cuidado com profetisas, tomando cuidado com tudo isso. Mas é o seu particular com Deus que vai conduzir, vai preparar, e sendo a vontade de Deus, Ele vai fazer isso. A casa e o tesouro é do homem, mas a mulher, ela vem do Senhor. Então, quem escolhe é Deus, mas Ele vai escolher, porque se eu for escolher pela aparência, eu posso me decepcionar, porque Ele une as pessoas certas, que Deus juntou, não separa o homem. E por fim, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Para o Alexandre, a Ana é melhor, para o Will é a Carol é melhor, para o Marcos é a Claudeci, e assim sucessivamente para cada um. Porém, também existe aqueles que, se pudessem, teriam feito outra coisa. Mas o que fizeram? Se precipitaram, às vezes dentro da própria igreja, e acabaram, vivem casados por questão até mesmo de não perder a salvação, infelizmente. Eu gosto de pensar assim, Davi, se você quer que Deus prepare uma mulher para você, se prepare como homem, porque tem uma mulher que Deus precisa preparar para ela. Sim. Homem sim. que talvez seja você. Isso, então, assim, pessoas que estão se preparando para Deus. Justamente. Deus vai unir os propósitos. Deus então, une os propósitos. Porque os jovens, né, ficam assim, então eu vou orar e ela vai cair do céu. Não. Seja um homem que está se preparando, porque Deus está, para aquela mulher que está orando, preparando aquele homem que está se preparando para ela, entendeu? Então é muito nesse sentido também. Para não ficar acomodado, né? Vai cair do céu. O que vai acontecer? Não. É só orar que ela vem. Lembrando que a Bíblia estabelece que o cristão só deve casar com cristão. Não vos prendais a um jugo desigual. Não adianta, irmão. Não tem como, é bíblico. Então isso deve ser. Se vier a contrair o casamento, vai já começar errado. E aí não adianta reclamar. A própria lição fala sobre isso. Amém? Texto 4, irmãos, noivado e casamento. Namoro e noivado precede o casamento. O que é namoro? É uma fase de conhecimento. Começou ali, o flerte e tal, aquele negócio. Aí o negócio foi ficando, poxa, eu gosto dela mesmo. Vem algumas confirmações, tem afinidade, estão caminhando junto. E aí o que acaba com? Poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. Então aí do namoro passa a ser o quê? Ao noivado, que é um passo importante, mas que também pode diluir ainda não foi legalizado, mas tomar o devido cuidado para não causar um trauma dentro da própria igreja. Há namoros e noivados dentro da igreja que depois famílias saem, está acabando? Tá, nós já estamos encerrando. 50 anos, 37, 40. Tá. A conduta do casal durante o noivado deve ser controlada e dirigida pelos padrões bíblicos. Então, nós precisamos aprender isso e orientar isso, irmãos. Que os jovens na igreja devem ser, ou o noivo pode ser, às vezes tem 30, 40, ele tem que ser orientado a controlar e dirigir a sua vida, o seu relacionamento pelos padrões bíblicos. Senão não vai dar certo, não é? Além de orientada pela igreja local, ambos devem vencer aquela natural atração carnal de um pelo outro. Quantas vezes a gente não fala que sexta-feira eu falei, ensinando, não é? Quando não podia, queria agarrar, queria fazer carinhos e não sei o quê. Agora que pode, o homem fica de um lado, a mulher do outro, não é? Então vai chegar um momento. Então esse desejo, essa atração, ela é natural, mas deve ser contida. Foge, pois, dos desejos da mocidade. Seu comportamento, do namoro e noivado deve ser digno, de modo a conservar a pureza e não atrair críticas ao casal nem à igreja da qual são membros. O camarada vai namorar, você passa lá, o cara passa o vizinho, passa o meu Deus do céu, que ele é crente. Esse relacionamento está indigno, acaba vendo coisas. Então, ter a pureza do relacionamento de forma que as pessoas possam olhar e dizer, é um exemplo para nós, é um casalzinho decente, não é? Nós não temos que particularizar nossa intimidade lá fora, nem com os amigos, se está fazendo ou não está fazendo, não devemos fazer. E se eles concordam, amém, se eles não concordam, amém também, amém? Considerações gerais do noivado.
É um compromisso de casamento. Já vamos encerrar para subirmos para o café. É um compromisso de casamento de futuros esposos, né? Então, é um compromisso. Então, a pessoa está se preparando para ter a união tão desejada. É a fase de preparação. Sucesso no noivado, sucesso no casamento. Por isso que o noivado ainda é uma fase de conhecimento. Pode romper-se? Pode. Não deu certo. Não, descobri que ela não é assim. Não, descobri que ele é assim. Então é o momento de decidir. E o namoro e noivado dão sinais, irmãos. Esse é o grande problema. É que as pessoas ficam cegas. Todos que nós conversamos quando se separam, pastor, eu já tinha visto, Deus até falou comigo, mas eu achei que eu ia conseguir suportar. Infelizmente. Às vezes porque passou do limite. Sim. E aí não tem coragem de poder... Mas às vezes não, Manuel. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um defeito, ela não gosta de trabalhar, é o grosso, é ignorante. A mulher está vendo aquilo, mas ela está apaixonada por ele. Está tendo sinal. Ele não cometeu nenhum erro. Ela não gosta de trabalhar, é preguiçosa, não lava uma roupa, não sabe cozinhar um arroz. Ele está tendo sinal, mas prefere ir adiante. Lá na frente, quando estiver junto, não tem a mãe e o pai mais. Não gosta de limpar uma casa, o camarada não gosta de levantar para ir trabalhar. Ela viu isso, ele viu isso. Não é espiritual, não ora, não lê Bíblia. Está vendo tudo isso antes. São sinais. É o que eu converso com a Júlia, não falou. Pai tem esse dever. Filha, olha isso. Filha, olha aquilo. Está vendo? São sinais que Deus está te dando. Não é? Então tem a necessidade disso. Às vezes não é um ato imoral. Às vezes é um comportamento que a pessoa ela se cega pela paixão. E aí depois o preço é alto. Então, não é a legalização para a liberalidade. Não significa que agora está novo, então já podemos ir para as preliminares. Não, de forma alguma. Não deve haver precipitações. Não vamos casar logo, porque eu não aguento mais. Ou acabar, como diz os carros na frente dos animais, aí dá problema. Com respeito à pessoa, à família, à igreja, deve ser o noivado, o namoro, tem que ter respeito aos pais, aos irmãos, à igreja, à sociedade. Sua duração não deve ser curta ou longa demais. Antigamente o pessoal namorava e noivava 12 anos, 15, depois ficava 2 anos casado, não aguentava. É assim ou não é? Então não pode ser longo, mas também não pode começar a namorar agora, vamos casar o mês que vem, nem conhece. Então tem um tempo, e esse tempo, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E por fim, existe o fracasso do noivado. Às vezes o noivado não vai, então causa uma frustração em alguém, ou no noivo, ou na noiva, e precisa a igreja estar preparada para trabalhar esse lado emocional. Tem pessoas que se matam, irmãos, por uma paixão. A paixão é pior do que o amor. E por quê? Porque a paixão ela é avassaladora, ela vai queimando tudo. A pessoa não come, a pessoa não bebe, a pessoa não dorme, só pensa no namoro, no noivado, no casamento. Se não der certo, a pessoa... E aí é um perigo muito grande. Então, existe a possibilidade de um fracasso no noivado. Nós já vamos encerrar aqui. A fim de serem considerados civilmente habilitados para o matrimônio, os noivos devem satisfazer as exigências da lei e só então será realizada a cerimônia religiosa. Eu faço casamento, os irmãos podem, como obreiros que forem pastores, podem fazer casamento religioso com efeito civil. Mas para isso a primeira coisa que se faz é o civil. Você une a pessoa, ele faz a declaração, assina o documento, aí agora você parte para a reunião, a cerimônia religiosa. Por que nós fazemos o casamento, tem que vir lá do cartório, vem, está confirmado, casou na quinta, no sábado a gente faz o casamento. Ou agora, como juiz de paz, o pastor pode fazer o casamento religioso com efeito civil. Primeiro ele faz o civil, assina os documentos, já tem um ofício na mão, tem 90 dias para ainda mandar para o cartório, para que o cartório possa, até 90 dias, para que ele possa oficializar o casamento, e aí
já está tudo ok. Amém? Então, só a partir daí. Lembrando que o casamento é instituído por Deus. Certo, irmãos? Reafirmado por Jesus. No princípio não foi assim, o que Deus ajuntou não separe o homem. E pregado pelos apóstolos. Paulo, ele faz uma analogia de Cristo com a igreja, com o casamento entre o marido e a esposa, o marido e a mulher. Amém? Então veja a importância do casamento. Tá? Amém, irmãos? Vamos dar uma parada. Já são 9h15, pode dar uma parada para nós. Depois nós continuamos no texto.